O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Giro de notícias. Notícia do dia 11 de fevereiro. Tailândia desqualifica princesa de eleições. Como se fosse ali o Tribunal Eleitoral, né, da Tailândia, fazendo aqui uma comparação, após justamente uma recomendação do rei Maha, tá, é o nome dele, o sobrenome dele é Vajiralongkorn, disse que a princesa, né, ela deve estar acima das políticas, né? A princesa Uboratana, que a gente comentou no programa passado, que declarou que seria candidata às próximas eleições. E ela não vai mais poder usar, então, o slogan "Quantos votos essa princesa merece?" Meu Deus. Você ficou 2 semanas pensando nisso? Então, ela não poderá ser candidata pelo partido do Thai Raksa Chart, que foi o partido deposto pelo golpe militar de alguns anos atrás, né, em 2014. Então, assim, a eleição vai ser decidida entre o partido que foi derrubado pelo golpe e o atual primeiro-ministro, que é o comandante do exército, o general Prayut Chan-ocha. Então, resta ver qual vai ser o candidato, né, do partido Thai Raksa Chart nessas eleições. Vamos ver aí qual vai ser o outro principal candidato, digamos assim. E, além dos 2 partidos principais, né, nós teremos também, pela primeira vez na história da Tailândia, uma candidata transgênero ao cargo de primeiro-ministro, que é a empresária Pauline Ngarpring, Ngarpring, né, é NG, não sei se o N é mudo, que é uma empresária e promotora de eventos esportivos, incluindo o futebol, tá? Então, veremos aí como vai ser as eleições na Tailândia, que a gente certamente vai voltar aqui nesse assunto, já que vai ser o fim dessa junta militar que governa o país desde 2014. Notícia do dia 14 de fevereiro. O Parlamento do Egito aprova emenda que pode manter presidente no poder até 2034. O Al-Sisi, ele foi, entre aspas, reeleito ano passado presidente do Egito, numa eleição em que ele era o único candidato. Então, assim, o Al-Sisi, lembrando, ele chegou ao poder como chefe militar do golpe que derruba o Mohamed Morsi, né, sob a justificativa de que o Mohamed Morsi estava usurpando poderes dos outros poderes, né, legislativo e judiciário, estava colocando a Irmandade Muçulmana no poder. Então nós temos, no histórico egípcio, né, que a gente comentou no programa na época, o Egito é uma disputa, digamos assim, entre a Irmandade Muçulmana e o exército, que se vê como guardião do Egito como um estado republicano, laico e desenvolvimentista, né? Os herdeiros do nascerismo. Então, o Al-Sisi, ele não é o presidente do Egito, né? É o cargo dele, mas na prática ele é um ditador, ele é um líder autoritário. Então, como basicamente mera formalidade, o parlamento do Egito, né, aprovou essas emendas que vão permitir o Al-Sisi ficar no poder até 2034. E assim foi aprovado por 485 dos 596 parlamentares. Tá? Não dá para também dizer exatamente que teve muito dissenso, né, dentro do parlamento egípcio. Então, nós tivemos uma extensão do mandato presidencial de 4 para 6 anos e junto com essa mudança foi zerada a conta. Então é como se o Al-Sisi pudesse concorrer a mais 2 mandatos, porque teoricamente teria um limite de reeleição. Então agora olha, como mudou o prazo do mandato, então ele pode concorrer de novo e de novo. Então no fim das contas ele pode ficar até 2034 e assim, em 2034 a gente vai descobrir, mas é capaz que fique mesmo.
Notícia da última sexta-feira, dia 15. Estados Unidos e Rússia revivem a Guerra Fria no Oriente Médio com 2 cúpulas. Aí, rapidinho, Matias, só para comentar, antes de comentar isso, como ainda estamos no Oriente Médio, não tem problema, né? Mas um exemplo disso que a gente está falando, que nessa semana agora, o governo egípcio, a polícia egípcia, deteve diversos jornalistas estrangeiros e um deles, o David Kirkpatrick, do New York Times, foi inclusive expulso do país, tá? Como eu disse, foram vários jornalistas estrangeiros, né, detidos. E por que jornalistas estrangeiros? Porque os jornalistas egípcios já estão prevenidos ali, já sabem onde não podem se meter. E aí, nessas 2 últimas semanas, nós tivemos uma cúpula, uma conferência organizada pelos Estados Unidos em Varsóvia, na Polônia, para a paz no Oriente Médio, tá, que reuniu cerca de 60 países, inclusive o chanceler brasileiro Ernesto Araújo estava presente, e também tivemos mais uma rodada, mais um encontro da cúpula ali do grupo de Astana, né, em Sochi, na Rússia. Né, Sochi ali à beira do Mar Negro, um resort que recebeu Olimpíadas de Inverno, o grupo de Astana, que é formado por Rússia, Turquia e Irã, as 3 principais potências em relação à Síria. E essa manchete que você leu é o título de uma matéria, de uma coluna, no El País, por 2 jornalistas espanhóis, inclusive, que busca colocar, né, que, ao contrário do que foi estabelecido com o fim da Guerra Fria, ou seja, dos conflitos como, por exemplo, o conflito, as disputas entre israelenses e palestinos, as guerras em relação ao Iraque do Saddam Hussein, em vez de serem definidas, negociadas por cúpulas envolvendo as principais potências, agora voltou a se adotar uma política, né, de cada um tem o seu grupinho, por assim dizer, né? No fim das contas, ambas as cúpulas não tiveram grandes novidades, tá? A cúpula em Sochi basicamente assumiu compromisso, né, com o processo constitucional sírio, com a legitimidade do governo Assad, e os turcos dizendo que não vão tolerar um Estado curdo, mas também dizendo que eles não vão sair atropelando ninguém pela frente. Já em Varsóvia, o que acontece? O fato de termos mais de 60 países, né, reunidos, juntos, nós não tivemos, não tinha muito como ter uma grande mudança, porque eram muitos interesses difusos. Na verdade, era um grupo de concertação cujo grande objetivo sequer era a questão da Síria, ou então a questão entre israelenses e palestinos. O principal objetivo do encontro de Varsóvia, claramente, era os Estados Unidos articulando, né, estabelecendo ali um fórum de diálogo entre alguns dos seus principais aliados em relação ao Irã. E nesse sentido, ela foi bastante genérica, por assim dizer, tá? Essa Conferência de Paz de Varsóvia. Talvez o termo seja esse, seja genérica. Ela foi bastante multilateral, pouco aprofundada, nada muito incisivo foi decidido. Porém, ela serviu para criar, né, um fórum de conversas em relação ao Irã, e aí sim, disso nós tivemos uma questão interessante, que é uma questão que nós, aqui no Xadrez Herbal, já temos comentado e os nossos ouvintes já sabem, que é, nos últimos anos, tanto de forma aberta quanto de forma extraoficial, Israel voltou a ter conversas, né, com países árabes, né, países com quem oficialmente ela não tem relações. Então, essa cúpula em Varsóvia serviu para colocar na mesma mesa o Benjamin Netanyahu, o ministro de Relações Exteriores da Arábia Saudita e representantes do Kuwait, do Marrocos, do Omã, do Bahrein, da Tunísia, da Jordânia, dos Emirados Árabes Unidos. No caso da Jordânia, né, não entra muito nessa lógica, já que Jordânia e Israel têm relações. Tá? Mas então, a principal questão nesse sentido
foi de favorecer esse contato entre israelenses e outros países árabes, visando uma articulação contra o Irã. Lembrando que o Irã não é um país árabe. Tá? Então, essa foi a principal questão. Junto com isso, aí nós tivemos uma torta de climão, digamos assim, que aí eu vou também invocar, né? Invocar, nesse caso, vira um termo correto, né? Um programa que nós gravamos com a nossa querida Tupá, aqui no estúdio, sobre a Polônia e a questão da lei polonesa em relação ao Holocausto, em questões de antissemitas, que foram o seguinte: o Benjamin Netanyahu aproveitou a Conferência de Varsóvia, né, para... não estavam diretamente ligadas, mas em Jerusalém se encontrariam os 4 países do grupo de Visegrado, né, Hungria, Polônia, Eslováquia e República Tcheca, né, 4 países ali da Europa Central, que têm, digamos assim, discordâncias da União Europeia, ao mesmo tempo que recebem bilhões de euros em investimentos da própria União Europeia. E esses 4 países e o Benjamin Netanyahu estavam em Varsóvia, tá, no dia 14, e iriam também ter um encontro em Jerusalém. Teve um encontro em Jerusalém. Só que a Polônia não enviou seu representante. Por quê? O recém-nomeado ministro de Relações Exteriores, Israel Katz, recém-nomeado porque o Netanyahu renunciou a esse cargo. O Netanyahu acumulava diversos cargos, a gente vai falar disso mais para frente. Né? O recém-nomeado ministro israelense de Relações Exteriores, o Israel Katz, disse que, como muitos poloneses colaboraram com os nazistas, e como já disse Itzhak Shamir, né, um ex-premier israelense, os poloneses sugam antissemitismo com o leite materno. Nossa. Ele basicamente disse que o polonês é antissemita do nascimento, assim, né? Tá, digamos assim, entre aspas, contamina pelo leite materno. E, obviamente, né, as autoridades polonesas não ficaram muito felizes. O primeiro-ministro polonês, o Morawiecki, disse que esperava uma reação firme às palavras imperdoáveis e simplesmente racistas do novo ministro das Relações Exteriores de Israel, algo que não pode ficar sem resposta. Basicamente disse, olha, vamos ver o que o Netanyahu vai fazer em relação ao cara, né? Aí, o Netanyahu disse, né, que né, não tinha muito o que falar e tudo mais, tá? O porta-voz, na verdade. E aí, a Polônia se retirou da cúpula, dessa conferência em Jerusalém. E a reação, digamos assim, foi apenas, né, o porta-voz do Ministério Israelense de Relações Exteriores, Emmanuel Nashon, disse que não será chamada de cúpula com Visegrado porque requer a presença de todos os 4 países. Será uma cúpula com membros do grupo de Visegrado. Tá? Então, né, acabou dizendo aí esse clima, digamos assim. E, novamente, para quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre a questão da Polônia, antissemitismo, holocausto, que é um tema sensível hoje, por quê? Porque a Polônia hoje é um governo dessa direita nacionalista, muito próxima do Trump, próxima do Orbán, próxima do Bolsonaro, né, que elogiou lideranças da Polônia. E, assim, em certa medida, próxima do Netanyahu também. Uhum. Porque existem diversas conexões aí, evidentemente. E aí, inclusive, essa cúpula em Jerusalém era sobre a questão do... Um dos aspectos era o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel. E aí, ao mesmo tempo, a Polônia tem que lidar com um passado extremamente complicado. A Polônia foi um palco central da Segunda Guerra Mundial. Né? A Polônia foi invadida tanto pela União Soviética quanto pela Alemanha nazista, porque para alemães e russos, independente de serem soviéticos ou nazistas, não existiria Polônia naquele momento. A gente já explicou sobre isso no programa 127, repito. Então a Polônia tem que, ao mesmo tempo, lidar com esse passado, ao mesmo tempo ela busca maquiar esse passado, o atual governo polonês. Então, criaram aquela lei dizendo que se você relacionasse o Holocausto aos poloneses, você poderia ser penalizado criminalmente, o que é um absurdo.
porque existe essa relação, existiam poloneses antissemitas, a Polônia não foi apenas vítima das ocupações, ela também foi carrasca nesse processo, querendo ou não. Melhor dizendo, cidadãos poloneses também foram carrascos, não a Polônia como uma entidade nacional, uma entidade coletiva. Então, acaba sendo uma cicatriz nessa relação, e que é uma relação que busca ser apropriada aí pelo atual governo polonês. Então, fica aí esse esclarecimento. Notícia do último sábado, dia 16. Eleições na Nigéria são adiadas em uma semana após cédulas serem perdidas. Cabe lembrar, né, que a Nigéria é o maior colégio eleitoral da África. Esse ano, em tamanho, só perde para as eleições na Índia, né? Que são as maiores eleições do mundo em número de eleitores. E as eleições na Nigéria, que deveriam ter sido no fim de semana passado, serão realizadas amanhã, né? Sábado, dia 23, estamos gravando esse programa na sexta-feira, dia 22. Né? Não sei em que dia você estará ouvindo esse programa, pode ser durante a semana, dia 25, dia 26, pode ser daqui a um ano também. Já pode ter um novo governo na Nigéria que foi deposto. Tudo pode acontecer. Pode ter acontecido tudo, né? Pode ser daqui a 5 anos. Podem ser arqueólogos alienígenas achar essa gravação daqui a 2 milhões de anos, quando nem existe mais vida na Terra. Não sei. Então, de qualquer maneira, as eleições foram adiadas, até porque nós tivemos, além de roubo de células, nós tivemos centros eleitorais, né, lugares onde seriam realizadas eleições, foram queimados, foram depredados. Tivemos, pelo menos, 3 mortes diretamente ligadas às eleições do país, tá? Além disso, um comício do Muhammadu Buhari, o atual presidente da Nigéria, foi marcado por um tumulto, e nesse tumulto teve 15 mortos, ou seja, né, eles foram mortos em decorrência do tumulto, não foi por violência eleitoral, mas mesmo assim coloca nessa conta. Então, as eleições da Nigéria acabaram sendo adiadas para esse final de semana, esperemos que sejam de fato realizadas. Além disso, o próprio Muhammadu Buhari disse que ele, digamos assim, autorizou o exército a usar força letal para quem tentar perturbar ou atrapalhar ou interferir nas eleições, tá? Palavras dele: quem tentar intimidar eleitores ou interferir na votação o fará sob o risco de vida. Provavelmente será o último ato criminal que o fraudador cometerá. Né? Basicamente deu autoridade para o exército para usar força letal, e por sua vez a oposição está dizendo que isso é inclusive uma forma de intimidação da eleição, né? Já que o Buhari é o atual presidente, é o comandante do exército, foi general do exército. O Buhari hoje é um presidente da Nigéria eleito democraticamente na única transição democrática do país, né, quando ele derrotou Goodluck Jonathan nas eleições, e é o nome, tá, do político, Goodluck Jonathan. Mas o Buhari também, nos anos 80, ele foi ditador do país. Né, ele era um general que deu um golpe em 83. Então, vai ser ainda mais complicado. Para quem quiser ler um pouquinho sobre isso, eu fiz um texto na Gazeta sobre esse tema. Notícia da última segunda-feira, dia 18. 9 morrem em confrontos entre militares e rebeldes na Caxemira indiana. Nós tivemos aí a situação tensa, né, na Caxemira. Por quê? Nós tivemos, na semana passada, quinta-feira, dia 14, um atentado suicida que matou 41 policiais indianos. Tá? E o atentado teria sido realizado por paquistaneses. Aí, na segunda-feira, dia 18, nós tivemos uma missão da polícia indiana para encontrar os militantes paquistaneses do grupo Jaish-e-Mohammed, que assumiu a responsabilidade pelo ataque, e nesse confronto entre militares indianos e rebeldes paquistaneses, nós tivemos até 9 pessoas mortas. Até não, né? Pelo menos 9 pessoas mortas. Então, só em 2019 já são pelo menos 50 mortos
na Caxemira. Lembrando que o que acontece, né, na região da Caxemira é uma região em que você tem boa parte dela dominada pela Índia, né, sendo, na visão dos paquistaneses, ocupada pela Índia, inclusive. E qual a origem dessa disputa, né? A Caxemira, os distritos da Caxemira, durante, no período da independência de Paquistão e Índia, que ambos faziam parte do Raj britânico, né, elas decidiram, elas votaram, né, teve um voto inconclusivo, digamos assim, sobre para qual lado elas deveriam permanecer. Por quê? Porque houve uma partilha do Raj britânico dizendo, olha, esse lado aqui é paquistanês, esse lado é indiano, e essas regiões aqui, que são meio que dos dois, vão votar para decidir para que lado eles vão. Só que esse voto acabou sendo inconclusivo, acabou sendo inclusive muitas vezes não reconhecido. Então, no final das contas, nós temos basicamente Índia e Paquistão reivindicando toda a Caxemira para si. Quando na prática nós temos o maior pedaço da Caxemira está ocupado pela Índia, um outro pedaço, né, razoável ali ocupado pelo Paquistão, e ainda tem um pedacinho ocupado pela China, tá? E a Índia reivindica tudo, tá? Tanto a Índia quanto o Paquistão reivindicam basicamente tudo. Então, é uma disputa que vem desde a independência, desde 1947. A região do Vale da Caxemira, que é posse indiana, é a região da Índia com maior percentagem de população muçulmana do país, cerca de 95% da população ali é muçulmana, e é nessa região, no Vale da Caxemira, em que estão os principais movimentos separatistas, dizendo, olha, nós somos muçulmanos, nós queremos ser parte do Paquistão, tá? Então, nós temos uma troca, não apenas de declarações fortes, mas nós já tivemos, vamos lembrar, 3 guerras abertas entre Índia e Paquistão, além de diversos conflitos e hostilidades localizadas, menores, né? E tudo mais. Então, esses episódios, esse atentado, né? E essa missão da polícia indiana para localizar os responsáveis acabaram gerando ondas de protestos, de indignação dos dois lados da fronteira, com um agravante. Na Índia, esse ano é ano de eleição. Então, como vai ser para o governo Modi, como ele vai reagir, né, em relação a essa região, a esse conflito congelado, pensando nas suas eleições, né? Se o público indiano começarem a pedir manifestações por uma retaliação ainda maior, por uma guerra aberta, ele vai atender por conta das eleições ou não? Eu acho que não, mas é um evento a se colocar no cálculo, né? A Índia impôs tarifas contra o Paquistão por causa do atentado na Caxemira, dizendo que o governo paquistanês financia o grupo Jaish-e-Mohammed. O Paquistão, por sua vez, disse que isso é um absurdo, negou toda e qualquer relação com isso. Então, assim, fica uma troca de declarações, uma troca, inclusive, de demonstrações de hostilidade muito preocupante. Não preocupante apenas porque os dois países têm armas nucleares, né? Mas preocupante porque é o início de ano mais violento da Caxemira, com, no Paquistão, um novo governo recentemente eleito, que a gente comentou aqui, que vai querer demonstrar serviço, digamos assim. Por outro lado, a Índia com eleições esse ano, ou seja, né, que isso pode afetar em como o governo indiano vai lidar com isso. E, no fim das contas, está longe de uma solução também, né?
pode colocar ali uma ocupação militar, né, indiana mais firme na região, e aí o Paquistão pode retaliar, aumentando sua presença na fronteira. E aí quando você tem muitas tropas ali dos dois lados, para você ter ali um incidente não é raro, né, para até você explicar que focinho de porco não é tomada. Então a situação acaba ficando bastante preocupante. E além disso, nós teremos em junho desse ano, em Manchester, no dia 16 de junho, um jogo de cricket entre Paquistão e Índia pela Copa do Mundo de Cricket. Aí o bicho pega. Então, que já é uma grande rivalidade esportiva e política, e além disso afetada por todos esses episódios. Lembrando, né, que o primeiro-ministro paquistanês é uma lenda do esporte. Isso, ele é um... A gente teve até um programa dedicado a ele. Um ex-craque do cricket. Né? Então, olha só, o jogo vai ser no dia 16 de junho, vai contar com um público de 25 mil pessoas, e segundo a BBC, 500 mil de pessoas já se inscreveram para o sorteio de poderem comprar os ingressos. Tá? E eles não... O Paquistão e a Índia não se enfrentam pela Copa do Mundo de Cricket desde 2008. Tá? É o maior... Não se enfrentam de forma alguma, melhor dizendo, nem só pela Copa do Mundo. É o maior período em que os dois países não jogam um contra o outro desde 1978. Tá? Então é bastante complicado. Tá? Isso por que é complicado? Porque pode levar a uma violência em Manchester, pode levar a violência no Paquistão, pode levar a violência na Índia, dependendo do resultado do jogo, inclusive, né? Então a situação pode esquentar, é uma região bastante turbulenta por si só, tá? Vamos ficar de olho. Ainda na região, Mohammed bin Salman chega ao Paquistão para viagem pela Ásia, isso na última terça-feira, dia 19. Novamente, né, eu escrevi um texto na Gazeta sobre isso, inclusive. O Paquistão, que teve o seu programa nuclear muito provavelmente financiado pelos sauditas, porque as armas nucleares paquistanesas, na verdade, são armas nucleares sauditas, que os sauditas vão usar caso necessário, né, ou quando desejarem. E a Arábia Saudita é o principal parceiro econômico do Paquistão, tá? Também tem isso. E aí, eu mencionei o MBS anteriormente. Por quê? Porque os democratas do Congresso dos Estados Unidos anunciaram, né, que vão começar a investigar se o governo dos Estados Unidos estaria disposto a vender tecnologia nuclear para a Arábia Saudita, para construir usinas nucleares. E o MBS chegou no Paquistão para assinar acordos de até 20 bilhões de dólares, incluindo um gigantesco complexo de refinarias de combustível, para vender essas refinarias que vão servir aos interesses chineses, inclusive. Depois do Paquistão, o MBS foi para a Índia e está na China nesse momento. Tá? Então, o tour do MBS pela Ásia ainda vai aparecer na semana que vem. A Arábia Saudita também tem uma grande presença econômica na Índia. E o que acontece? O MBS foi recebido em Paquistão com todas as honras. Tapete vermelho, foi declarado feriado, ganhou uma arma banhada a ouro, tá? Enfim, todas as honras, né? Porque ele vai botar grana na economia paquistanesa, vai botar bastante grana lá. E ele foi visitar justamente uma usina nuclear que está sendo construída pelos chineses no Paquistão. Né, os chineses ali, né, os paquistaneses falaram, olha, precisamos de uma usina nuclear, queremos aqui uma usina nuclear. Os chineses falaram, ok, a gente constrói aqui por um preço baratinho, a gente faz. Ou seja, se o Ocidente, né, na cabeça do MBS, né, se o Ocidente quer ficar me enchendo o saco sobre Khashoggi, não vai querer me vender usina nuclear, o Paquistão não falou nada sobre o Khashoggi. A China não falou nada sobre o Khashoggi. Eu vou vir aqui, vou fazer meus negócios aqui. O Paquistão era parceiro do meu avô
antes mesmo de qualquer coisa, né? Então eu vou comprar essa usina chinesa aí. Vou ali na China, vou ver aqui como é que ela é, vou ali na China ver quanto é que eles querem. Então é uma demonstração, inclusive, de outros parceiros. E repito, a aliança saudita-paquistanesa é bastante forte, é bastante importante, especialmente por conta do que tem ali no meio chamado Irã. Felipe, explica essa pra mim agora. Destilaria de vodka no Canadá aciona a polícia após sumiço de 30 mil litros de água de iceberg. Eu acho que é uma das notícias mais nonsenses que a gente já repercutiu aqui. Pois é, justamente a empresa se chama Iceberg Vodka e o seu CEO, o David Myers, disse que basicamente um caminhão-tanque, né, de água de iceberg sumiu do armazém da empresa. E a água de iceberg tem uma questão que ela ela é mais pura, né? Ela serve justamente para bebidas serem destiladas e tudo mais. Ela ali mega pura, não sei. Alguém vai saber, vai conseguir explicar melhor essa história. E aí o que acontece? Descobriram que um dos tanques que estaria cheio de água, na verdade, estava completamente vazio. Ou seja, alguém foi lá e meteu um perna longa, assim, usou um canudinho, entendeu? Sugou toda a água de um tanque para um caminhão-tanque e levaram embora. E ele disse que é difícil descarregar isso daí no mercado negro, porém a carga valeria em torno de R$30.000, tá? Esses litros aí de água de iceberg. Só que a outra coisa curiosa é que é o seguinte, é que qual é a Polícia Federal do Canadá? Eles não é uma polícia, né? Eles tiveram que acionar ali a Polícia Federal do Canadá. É a polícia montada, dos desenhos, né? Então, a Polícia Montada do Canadá agora está procurando ladrão de água de iceberg ali na região de Newfoundland, que tem o Beco dos Icebergs, em que pedaços de icebergs... É onde mora a cunhada da minha irmã. Eu acredito em você, não conheço. O marido dela é tipo... Ele é guarda florestal, ele não é da guarda montada, mas porque Newfoundland é uma reserva natural. Sim, né? Sim. Então, e é uma região em que passam ali uns icebergs a derivas. É uma ilha no Atlântico Norte. E aí pegam, derretem, fazem a água e tal. Então, justamente aí pelo jeito fazer vodka, né? Então, muitas vodkas que vocês bebem, essas vodkas nórdicas, talvez tenham água de iceberg, inclusive. Né? Tem uma vodka aí que acho que são as vodkas finlandesas. Isso menor faz. Chama a próxima notícia. Notícia da última quarta-feira, dia 20. Putin diz que Estados Unidos desdobrarem mísseis na Europa, responderá imediatamente. Voltamos para 1962, né? Basicamente. Né? O Putin fez o seu discurso, né, de Estado da União perante o parlamento na quarta-feira, dia 19, e disse que se os Estados Unidos colocarem mísseis de alcance intermediário na Europa, a Rússia vai fazer a mesma coisa em relação aos Estados Unidos. Lembrando que a gente já explicou, né, o fim do acordo sobre mísseis de alcance intermediário. Eles têm um problema que você tem um tempo muito pequeno para tentar interceptá-lo, para tentar se prevenir do ataque, evacuar uma cidade, por exemplo. Então, o míssil de alcance intermediário é aquele míssil com perdão aqui da nossa audiência family friendly, né? É um míssil do vai dar merda. Porque você fica achando toda hora que o cara vai atirar em você e você tem que atirar primeiro. E, né? Não é que nem um míssil balístico intercontinental, que você tem ali uns 15 minutos. O míssil de alcance intermediário... É o Soviet standoff, né? É exatamente isso, né? O standoff. Então, aquela situação do faroeste, né? Fica os dois cowboys com a mão no revólver e uma hora um vai ficar, né? Vai acabar sacando. Então, basicamente isso. Não foi muita gente disse que foi uma ameaça do Putin. Ele disse que não, porque, olha, os Estados Unidos decidiram acabar o acordo. Se os Estados Unidos colocarem esses mísseis aqui, eu vou colocar os mísseis contra ele também. Pois é, e provavelmente ali na Turquia, né? Talvez. Notícia da última quarta-feira, dia 20.
Coreia do Norte é acusada de sequestrar filha de ex-embaixador. O governo norte-coreano, né, está sendo acusado pelo governo da Itália de ter sequestrado a filha do ex-embaixador norte-coreano Jo Song-gil. O diplomata estava em Roma e ele teria desertado, tá? Teria pedido, né, asilo às autoridades italianas. E antes, né, de que eles pudessem ter ali alguma notícia, enfim, pudessem ter o asilo também da menina, ela teria sido sequestrada pelas autoridades da Coreia do Norte. E agora, as autoridades italianas estão acusando a Coreia do Norte e dizendo que eles têm que devolver a garota, porque ela foi tomada de forma ilegal dentro de território italiano, dentro de solo italiano, e também pelo fato de que, se ele, né, ter ficado asilado na Itália, ele tem o direito à reunião, né, da família. E a menina teria sido levada à Coreia do Norte à revelia, tanto dela quanto dos pais, até porque ela é uma menor de idade, né? Ela tem aqui, não achei a idade dela, muito provavelmente a idade e a identidade dela estão sendo preservadas. Então, não é apenas um daqueles vários sequestros de autoridades italianas, né, de autoridades norte-coreanas, mas nós temos também um problema agora de direito internacional. Duas notícias de ontem, quinta-feira, dia 21. Oposição se organiza em Israel para tentar derrotar Netanyahu. Isso, os dois principais candidatos da oposição, o ex-chefe do exército, né, o Benny Gantz, que a gente já havia comentado, e o outro candidato, o Yair Lapid, né, que é um ex-apresentador de TV, é uma ex-celebridade, que agora é líder do partido Yesh Atid, que é um partido de centro e secular, fundado por ele mesmo, né? Agora fizeram uma aliança, né, para derrotar o Netanyahu, uma aliança, digamos assim, de centro. E, enquanto isso, o Netanyahu está sendo obrigado, então, a fazer concessões aos partidos da direita ortodoxa e da direita nacionalista israelense. Tá? Por isso que ele teve que abdicar, né, do cargo de ministro de Relações Exteriores, né, até para conseguir, então, ampliar, né, as suas coligações políticas, embora o Israel Katz, que começou a ocupar o cargo, seja do Likud, do Netanyahu de qualquer jeito, né? Mas, então, veremos aí como vai ser como serão as eleições israelenses, e agora tem uma coalizão aí de muito peso, né, contra o Netanyahu para as eleições que serão agora em abril de 2019. A gloriosa República de Vanuatu proibirá fraldas descartáveis. Não são eles que vão limpar, né? Mas a gloriosa República de Vanuatu proibiu as fraldas descartáveis a partir do dia 1º de dezembro para evitar, né, na sua luta, né, contra a poluição dos mares, inclusive. E, além disso, também estarão proibidos copos, talheres, palitos e canudos de plástico no país. Tá? O ministro das Relações Exteriores do país, o Ralph Regenvanu, disse que as fraldas descartáveis são o objeto mais comum nos resíduos domésticos na capital do país e proibi-las reduzirá consideravelmente a quantidade de resíduos plásticos. Lembrando que Vanuatu, além de ser uma gloriosa república, é um dos países que mais sofre com as mudanças climáticas e um país que, a médio e longo prazo, a tendência é o país correr o risco, inclusive, de desaparecer.
Abaixa o volume porque lá vem Breaking News! Confronto na fronteira com o Brasil deixa 1 morto e 12 feridos na Venezuela. Desde a hora que essa notícia saiu até agora, o número de mortos confirmados já subiu para 2, e essa é, né, a notícia da Venezuela que ficou faltando ali naquele momento que a gente mencionou. Por quê? Porque é um prenúncio de que amanhã pode dar problema, pode virar um confronto, pode ter gente morta. Os mortos de hoje, inclusive, foram a indígena Zoraida Rodrigues e um homem chamado Rolando Garcia, que foram mortos, pois os indígenas da região, a comunidade indígena Cumaracapai, estavam protestando contra o fechamento da fronteira e soldados dispararam contra o grupo que estava protestando e então tivemos pelo menos 2 pessoas mortas e 12 pessoas feridas, tá? E segundo a Associação Venezuelana de Defesa dos Povos Indígenas, CAPé-CAPé, quem começou o conflito, quem começou a violência, foram os soldados da Guarda Nacional. Essas informações vêm da Thalita Marchal, do UOL de São Paulo, nome da repórter, certo? Então, como eu disse, é um prenúncio de que amanhã pode dar muito problema.